A primeira vez que cantei para o rei, certifiquei-me de que ele não pudesse ver meu rosto. Não foi uma escolha nascida do orgulho, mas sim de sobrevivência, do tipo silencioso e praticado que os ômegas aprendem antes mesmo de aprender a andar. Você mantém a cabeça baixa. Você fica atrás da cortina. Você dá o que lhe é pedido e não pega nada em troca, porque no momento em que você pede algo, no momento em que é vista, tudo desmorona. Eu havia aprendido isso da maneira mais difícil. O grande salão do Castelo Varden cheirava a resina de pinho e velas de sebo, a pedra fria e a fumaça persistente da lareira que nunca queimava quente o suficiente para afastar o frio da montanha. Era o tipo de frio que se instalava nos ossos e lá permanecia. Um convidado permanente que nenhuma quantidade de lã ou pele conseguia expulsar por completo. Eu estava de pé atrás da pesada cortina de veludo que dividia a alcova dos músicos do salão principal. Meu vestido de linho era áspero contra a pele. Meu manto de lã cinza estava apertado em volta dos ombros. Minha trança loira caía sobre um ombro, e eu mantinha meus dedos entrelaçados para impedi-los de tremer. Além da cortina, eu podia ouvir o banquete. Lords e ladies dos reinos do norte haviam se reunido à mesa do rei Adrien para o acordo da colheita. Uma reunião formal realizada a cada 7 anos, onde líderes de matilha e casas nobres renovavam seus juramentos de lealdade ao rei Alfa. Dizia-se que era o evento político mais importante em uma geração. 3 casas rivais estavam em pé de guerra há 2 estações. O acordo destinava-se a apaziguar tudo com vinho, cerimônia e, aparentemente, música. Eu era a música, não por reputação ou por nome. Eu era simplesmente a voz, um título que o mordomo da corte, Lord Fenwick, me deu quando arranjou minha posição 3 meses antes. Eu tinha vindo para o castelo Vinmir como parte de uma troca da vila de Ashen, um pequeno assentamento ômega na orla da Floresta do Norte. Shen pagava seu tributo anual à coroa em grãos, madeira e, quando solicitado, em serviço. Eu fui oferecida porque sabia cantar e porque, como o ancião da vila disse, sem um pingo de crueldade, eu era útil de maneiras que não exigiam que eu fosse vista. A cicatriz no lado esquerdo do meu rosto tinha um jeito de deixar as pessoas desconfortáveis. Eu havia parado de me incomodar com o desconforto delas há muito tempo, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Lord Fenwick tinha sido surpreendentemente prático sobre isso. Ele me olhou uma vez no pátio do castelo, avaliou a situação com a eficiência calma de um homem que passou 30 anos administrando uma casa real e disse: "Você cantará da alcova. A cortina permanecerá fechada. O rei ouve a voz, não a cantora. Você entende?" Eu havia entendido perfeitamente. E assim, por 3 meses, eu cantei de trás da cortina em todos os jantares formais. Todas as cerimônias, todas as noites tranquilas, quando o rei pedia música. Eu me tornei um elemento da atmosfera do castelo, como as tapeçarias nas paredes ou as vigas de madeira entalhada no teto. Presente, funcional, invisível. O que eu não esperava era que o rei ouvisse. Não apenas escutasse, mas ouvisse com atenção, da maneira que se ouve uma tempestade se aproximando sobre as montanhas, alerta a cada mudança e virada. Eu notei na 3ª semana. O grande salão se aquietava quando eu começava. Não o silêncio educado e distraído de cortesãos fingindo prestar atenção, mas um silêncio genuíno. Garfos eram pousados, conversas se desvaneciam, cabeças se viravam em direção à alcova. E sempre no centro da mesa principal, eu podia ver a sombra do rei através da fresta onde a cortina não encontrava a parede. Ele ficava imóvel, completamente, perturbadoramente imóvel. O rei Adrien de Varden não era o tipo de homem que ficava imóvel por qualquer coisa. Eu havia montado sua reputação a partir das conversas sussurradas dos servos do castelo. Meryn, a lavadeira de rosto redondo que trazia lençóis para meu pequeno quarto todas as manhãs, o velho Cedric, que cuidava do fogo no corredor e resmungava constantemente para si mesmo, e Isla, uma garota beta da minha idade, que servia como dama de companhia e parecia constitucionalmente incapaz de guardar um segredo. A partir deles, eu montei um retrato. Adrien tinha 29 anos, e era o rei Alfa desde os 19, quando seu pai morreu numa disputa de fronteira com os clãs do leste. Ele tinha ombros largos,
cabelo escuro trançado e olhos tão azuis que pareciam errados, como se a cor pertencesse a uma criatura mítica em vez de a um homem. Ele era temido por seus inimigos, respeitado por seus guerreiros, e, segundo Isla, absolutamente impossível de agradar. Ele dispensou o último bardo da corte depois de 2 apresentações, ela me contou, com os olhos arregalados pelo prazer da fofoca. Disse que a voz do homem era como ouvir uma cabra caindo de uma colina. Eu ri. Não era minha intenção, mas eu ri. Ele não dispensou você, Isla acrescentou, como se tivesse acabado de pensar nisso. 3 meses, Penny. Isso é mais tempo do que qualquer um. Eu guardei isso na parte silenciosa de mim mesma, onde guardava coisas com as quais não sabia o que fazer. Esta noite era diferente dos jantares comuns. O banquete do acordo da colheita era barulhento e elaborado, com longas mesas gemendo sob o peso de caça assada, vegetais de raiz refogados, pão escuro ainda fumegante dos fornos, e hidromel suficiente para afogar um pequeno exército. A tensão política sob a celebração era palpável, mesmo da minha alcova. Eu podia ouvi-la na formalidade contida de certas vozes, nos silêncios pontuados entre o Lorde da Casa Draven e o chefe beta das Cordilheiras Ocidentais. Lord Fenwick me disse para estar pronta para 3 conjuntos de canções. Primeiro peças cerimoniais, depois algo mais leve durante a refeição, e então, se o rei pedisse, algo lento e tranquilo para encerrar a noite. Eu passei pelos 2 primeiros sem incidentes. Foi durante o terceiro que tudo mudou. Eu havia escolhido uma antiga balada ômega, uma daquelas das tradições da Floresta Profunda, passadas nas aldeias por gerações de mulheres que cantavam porque as palavras sozinhas nunca eram suficientes. Era sobre um rio que se lembrava da forma de cada pedra que já havia tocado, mesmo muito tempo depois que as pedras se foram. A melodia era baixa, dolorida e honesta, da maneira que apenas canções muito antigas podem ser. O salão ficou em silêncio mais rápido do que nunca. Fechei os olhos como sempre fazia quando cantava, porque me ajudava a esquecer onde estava. Atrás das minhas pálpebras, eu não era uma serva ômega com cicatrizes se escondendo atrás de uma cortina de veludo no castelo de um rei. Eu era apenas o rio, apenas a canção, apenas o prosseguimento de algo antigo, verdadeiro e digno de ser lembrado. Quando a última nota se desvaneceu, o silêncio durou 3 respirações completas, e então uma voz o cortou, profunda, calma e carregando um peso que fazia o ar parecer diferente. Quem é ela? Eu abri meus olhos. Pela fresta estreita na cortina, pude ver que o rei Adrian havia se levantado de sua cadeira. Ele era mais alto do que eu imaginava, e mais largo também. Sua armadura de couro era cruzada com as tiras escuras de um arreio de guerreiro, e um manto de pele preta cobria seus ombros. Seus olhos azuis estavam fixos na cortina, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto de nenhum alfa ao olhar em minha direção. Ele não estava olhando para além de mim. Ele não estava olhando através de mim. Ele estava me procurando. Lord Fenwick apareceu na borda da minha visão, movendo-se rapidamente para interceptar. Meu senhor, a cantora é... Eu não pedi uma descrição, disse Adrian, e sua voz era muito calma, da maneira que as montanhas são calmas, imóveis na superfície, inabaláveis por baixo. Eu perguntei quem ela é, e eu me pressionei contra a parede de pedra da alcova, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que podia ser ouvido. Ela se chama Penny, meu senhor, uma ômega da vila de Ashen. Outro silêncio. Então diga a ela que eu gostaria de falar com ela. O rosto de Lord Fenwick, visível para mim através da fresta da cortina, fez algo complicado. Seus olhos se voltaram para mim, e pela primeira vez em 3 meses, ele parecia genuinamente incerto, porque ele sabia o que eu sabia, que no momento em que a cortina se abrisse, tudo mudaria. Eu o observei se virar de volta para o rei, respirar fundo cuidadosamente e dizer, meu senhor, talvez de manhã seria... Agora, Fenwick. A cortina se moveu, e eu entendi com a clareza fria de alguém que passou a vida se preparando para o impacto que o tempo de se esconder havia acabado. Eu já havia imaginado esse momento antes, não com esperança, mas com pavor, da maneira que se imagina uma tempestade que vem se formando no horizonte por dias.
E o ensaiei nas horas insones antes do amanhecer, deitada em meu catre estreito na ala dos servos, encarando o teto e dizendo a mim mesma que não importava. Que eu já não me importava com o que as pessoas viam quando olhavam para mim. Eu não havia deixado de me importar. Lord Fenwick puxou a cortina com os movimentos cuidadosos de um homem desarmando algo volátil, e eu atravessei para a luz do grande salão. As velas eram impiedosas, 100 chamas em candelabros de ferro no teto, lançando tudo em um ouro quente, o tipo de luz que não esconde nada, não suaviza nada, deixa cada superfície exatamente como é. Eu a senti como uma pressão física contra minha pele. Todo aquele brilho, todos aqueles olhos se voltando para mim de uma vez. Eu mantive meu queixo erguido. Essa era a única coisa que eu podia controlar. Eu aprendi jovem que olhar para baixo convidava a um certo tipo de crueldade, do tipo casual, quase acidental, onde as pessoas se sentiam encorajadas a dizer o que de outra forma teriam guardado para si. Se eu mantivesse meu olhar para frente, havia pelo menos a pretensão de dignidade. Então eu olhei para frente e caminhei pela extensão daquele terrível salão silencioso, passando pelas longas mesas de lords e suas ladies, passando pelos guerreiros e chefes e pelos homens cujos nomes comandavam exércitos, e parei a 10 passos da mesa principal. A cicatriz ia de logo abaixo do meu olho esquerdo até o canto da minha mandíbula. Era antiga o suficiente para ser de um branco prateado em vez de um vermelho raivoso, mas era impossível não notá-la. Uma linha nítida, profunda e inconfundível. Um acidente de infância envolvendo uma roda de carroça lascada em um momento de muito azar. Não havia me matado. Apenas me marcou de uma forma que o mundo se sentia no direito de comentar. O salão estava tão silencioso que eu podia ouvir o fogo estalar na grande lareira. Eu não olhei para os lords. Eu não olhei para as ladies com suas expressões cuidadosas e praticadas de delicado desgosto. Eu olhei para o rei. O rei Adrian de Varden estava de pé na cabeceira de sua mesa e estava olhando para mim. Eu me preparei para o recuo, o leve afastamento, a mudança quase imperceptível na expressão, a coisa que as pessoas faziam no primeiro segundo antes de rearranjarem seus rostos em algo mais educado. Eu tinha visto isso tantas vezes que podia medir, categorizar, prever com a precisão de uma longa experiência. Ele não recuou. Ele olhou para mim, da mesma forma que havia olhado para a cortina, com aquela mesma atenção completa e focada, como se eu fosse algo que exigisse sua total consideração. Seios olhos azuis se moveram do meu rosto para minhas mãos, ainda frouxamente entrelaçadas na minha frente, para a bainha gasta do meu manto cinza, e de volta para o meu rosto novamente. Não era cruel, não era piedoso, era simplesmente observador, como um homem catalogando um mapa, certificando-se de que entendia o território antes de falar. O silêncio se estendeu por 3 segundos a mais. Então, alguém no final da mesa riu. Um som curto e agudo, não de algo engraçado, mas o tipo de risada que as pessoas produzem para preencher um desconforto que pertence a outra pessoa. Reconheci a voz sem olhar. Lord Cassel da Casa Draven, o homem politicamente mais complicado na sala, com seu rosto afiado, língua mais afiada ainda, e o desprezo fácil de alguém que nunca precisou ganhar a boa vontade de uma sala. A ave canora escondida, ele disse, e a diversão em sua voz era do pior tipo. Em camadas, pontuada, projetada para atingir. Confesso, meu rei, que eu havia imaginado algo um tanto mais decorativo. A risada que se seguiu foi dispersa e incerta. Pessoas esperando para ver para que lado o vento soprava antes de se comprometerem com uma reação. Eu respirei lentamente pelo nariz, soltei pela boca, mantive meu olhar no rei. O que aconteceu em seguida me surpreendeu tanto que quase perdi completamente a compostura. Adrian não olhou para Cassel. Ele não reconheceu o comentário nem mesmo com um virar de cabeça. Ele manteve os olhos em mim e quando falou, sua voz era conversacional, quase baixa, o que de alguma forma a fez se propagar mais do que um grito faria. Lord Cassel, meu senhor, da próxima vez que falar de um membro da minha casa com esse tom, disse Adrian, ainda sem olhar para ele, você descobrirá que a jornada de volta para Draven será significativamente menos confortável do que a jornada até aqui. Fui entendido?
A sala ficou tão imóvel que ouvi uma vela crepitar. Claro, meu senhor, disse Cassel, e a diversão havia desaparecido completamente de sua voz. Só então Adrian mudou seu olhar, e ele olhou para mim com uma expressão que eu não consegui nomear. Algo entre avaliação e algo mais antigo, mais silencioso. Ellie gesticulou para a cadeira vazia no final da mesa principal, uma das de carvalho esculpido reservadas para convidados de honra. Sente-se, ele disse. Eu gostaria de ouvi-la falar, não apenas cantar. Eu pisquei. Meu senhor, eu sou uma serva. Eu não deveria... Você deveria se sentar, ele disse simplesmente, porque eu pedi. E eu me sentei. O que se seguiu foi a hora mais estranha da minha vida. O banquete recomeçou ao nosso redor. Lord Fenwick, claramente um homem de notável adaptabilidade, sinalizou para os outros músicos tocarem algo baixo e discreto, e a conversa voltou às mesas em correntes cuidadosas e autoconscientes. Mas na mesa principal éramos simplesmente o rei e a garota ômega com cicatrizes de Ashen. E Adrian falou comigo como se nenhuma dessas coisas fosse incomum. Ele me perguntou onde eu havia aprendido a cantar. E eu lhe disse a verdade, que eu sempre cantei. Que em Ashen, as mulheres cantavam na colheita de grãos e na lavagem do rio e à noite, quando o trabalho terminava. E que eu havia absorvido isso da mesma forma que as crianças absorvem a linguagem, sem instrução, simplesmente por estar cercada por ela. Ele me perguntou sobre a canção que eu havia escolhido. Eu expliquei a balada do rio, a tradição por trás dela, a maneira como as antigas canções ômega tendiam a imagens de água, porque a água era do que as aldeias dependiam, o que temiam, em torno do que construíam suas vidas. Ele ouviu tudo sem interromper. Não a escuta performática de um homem esperando sua vez de falar, mas do tipo real. O tipo em que o ouvinte ocasionalmente repete uma palavra de volta para você, como uma pergunta, ou fica em silêncio de uma forma que significa que está pensando, em vez de simplesmente pausar. Você escolheu essa canção? Ele perguntou. Fenwick não a designou. Lord Fenwick designa as peças cerimoniais. A canção de encerramento fica a meu critério. Por que essa, de todas as noites? Eu considerei a pergunta honestamente. Porque a sala precisava de algo verdadeiro, eu disse. Toda a cerimônia e os brindes. Isso suaviza as coisas, mas não alcança o que está por baixo. A canção alcança o que está por baixo. Pensei que se as pessoas ouvissem algo verdadeiro, poderiam se lembrar de que são mais semelhantes do que as coisas sobre as quais estão discutindo. Ele olhou para mim por um momento com aquele olhar azul que parecia ter peso. Funcionou? Ele perguntou. Eu olhei para a mesa, para Lord Cassel, que estava ostensivamente engajado em uma conversa com um homem ao seu lado, e para o chefe beta das Cordilheiras Ocidentais, que, eu notei, havia movido silenciosamente sua taça de vinho para mais perto dos representantes de Draven, sem que ninguém fizesse um gesto formal. De certa forma, eu disse, algo mudou na expressão de Adrian. Não era bem um sorriso. Seu rosto não parecia feito para sorrisos fáceis, todo mandíbula forte e intensidade constante. Mas houve um abrandamento ao redor de seus olhos, breve e genuíno, que pareceu mais significativo do que um sorriso teria sido. Você não é o que eu esperava, ele disse. O que você esperava, meu senhor? Ele considerou isso. Menos honestidade. Eu não sabia o que dizer a isso. Então não disse nada, o que pareceu ser a escolha certa, porque ele assentiu levemente, como se eu tivesse confirmado algo que ele já estava pensando. Lord Fenwick me encontrou depois, enquanto eu voltava pelo corredor em direção à ala dos servos. Ele se juntou a mim, com as mãos cruzadas atrás das costas em sua maneira habitual. Sua expressão, cuidadosamente neutra. Bem, ele disse. Eu sei, eu disse. O rei nunca fez isso antes. Eu sei. Ele vai querer falar com você novamente. Não era uma pergunta. Eu apertei meu manto. O corredor estava frio, a luz da tocha fraca e vacilante contra as velhas paredes de pedra. De algum lugar acima de nós, eu podia ouvir o vento encontrando as frestas nos ossos antigos do castelo. Lord Fenwick, eu disse cuidadosamente. O que aconteceu esta noite foi incomum, mas não muda o que eu sou ou qual é a minha posição aqui. Eu sou a voz atrás da cortina. Esse é o acordo. Fenwick ficou quieto por um momento. Então, o acordo foi feito antes que o rei ouvisse você cantar aquela canção em particular. E eu parei de andar.
Ele também parou e se virou para me olhar, com a expressão de um homem que viu muitas coisas em 30 anos de serviço real e aprendeu a ler a corrente dos eventos antes que eles cheguem. Tenha cuidado, criança, ele disse, e sua voz não era cruel, não porque o rei seja cruel. Ele não é, mas porque homens como ele não perseguem as coisas pela metade, quando ele decide que algo importa, tende a importar inteiramente. Fiquei no corredor frio por um longo momento depois que ele se foi, a luz da tocha projetando minha sombra longa e torta contra as pedras. Ou disse a mim mesma que não significava nada, que amanhã o banquete seria uma memória. Os lordes do acordo voltariam para suas terras e o castelo se acomodaria de volta em seus ritmos. Adrian teria relatórios para ler, fronteiras para administrar e um reino que exigia todo o peso da atenção de um rei alfa. Ela se esqueceria da voz atrás da cortina. Eu era muito boa em dizer a mim mesma coisas que não eram verdade, porque mesmo então, sozinha naquele corredor frio, eu ainda podia sentir a qualidade exata de sua atenção, como um calor que não tinha o direito de me seguir para fora da sala. Ele não se esqueceu. Eu sei, porque 3 dias após o banquete do acordo da colheita, um quadrado de pergaminho dobrado apareceu sob a porta do meu quarto na ala dos servos. Sem selo, sem cabeçalho formal, apenas 4 linhas de caligrafia densa e precisa, que parecia de um homem que aprendeu a escrever da mesma forma que fazia tudo o mais, com intenção completa e intransigente. A canção do rio. Tenho pensado nela desde o banquete. Há um verso perto do final, algo sobre a água carregando o que não pode segurar. Eu gostaria de entender o que significa, se você estiver disposta. A Biblioteca Leste após o sino da noite. Eu li 4 vezes. Então me sentei na beira do meu catre estreito e encarei o chão de pedra fria por um tempo considerável. Aisla me encontrou assim, quando veio trazer lençóis limpos. Ela olhou para o meu rosto, depois para o pergaminho em minha mão, e seus olhos se arregalaram. Isso é... Não, eu disse. Penny, por favor. Ela pressionou os lábios com esforço visível. Então ela pousou os lençóis, sentou-se ao meu lado sem ser convidada e leu o bilhete por cima do meu ombro. O silêncio durou aproximadamente 4 segundos. Após o sino da noite, ela sussurrou, como se o volume pudesse quebrar algo. Eu sei o que diz. Ele assinou com apenas uma letra. Isla, não é assim que reis escrevem para servos, Penny. Estou neste castelo há 6 anos. Isso não é. Eu sei, eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ela olhou para mim então. Olhou de verdade, da maneira que às vezes fazia quando deixava de lado a fofoca e o brilho e se tornava algo mais firme. Seus olhos castanhos estavam sérios. Você vai? Ela perguntou. Dobrei o pergaminho ao longo de sua dobra original, alisei-o, dobrei-o novamente. Eu não sei, eu disse honestamente. Eu fui. A Biblioteca Leste era a parte mais antiga do Castelo Vaymere, que ainda estava em uso regular. Ocupava 2 andares de uma torre redonda, conectada por uma estreita escada de ferro, e suas prateleiras continham os pergaminhos e volumes encadernados acumulados de 7 gerações de lordes do norte. Cheirava a avelino envelhecido e óleo de cedro, e ao particular silêncio empoeirado de uma sala onde as pessoas vinham para pensar. Eu cheguei primeiro. Não era minha intenção. Eu pretendia chegar precisamente na hora, nem cedo nem tarde. A neutralidade cuidadosa de alguém que não está fazendo nenhuma declaração. Mas meus pés me levaram lá antes do sino da noite, como se tivessem suas próprias ideias sobre o assunto. Fiquei no meio do andar inferior, cercada por prateleiras que alcançavam o dobro da minha altura, e tentei me lembrar de como respirar normalmente. Ele chegou 3 minutos após o sino. Ele veio sozinho, o que me surpreendeu. Eu esperava um guarda, um mordomo, algum aparato formal de posto. Em vez disso, era simplesmente Adrian, e ele havia trocado o arreio de guerreiro e o manto de pele por uma túnica escura mais simples, seu longo cabelo trançado solto ao redor dos ombros. E ele parecia não menor, exatamente, porque nada nele sugeria pequenez, mas menos blindado, menos construído, da maneira que uma sala parece quando os móveis formais são afastados. Ele parou quando me viu, e algo em sua expressão se aliviou,
como se ele não tivesse certeza de que eu viria. Você veio? Ele disse. Você pediu? Eu disse. Porque era verdade. E eu não tinha uma resposta mais sofisticada. Ele quase sorriu. Aquele mesmo quase sorriso do banquete. Aquele que vivia em seus olhos em vez de sua boca. Ele atravessou a sala e parou a uma distância razoável. Não o distanciamento formal de um rei recebendo um peticionário, mas também não a proximidade da informalidade. Algo intermediário, calibrado com um cuidado que eu notei. Eu quis dizer o que escrevi. Ele disse. O verso sobre a água carregando o que não pode segurar. Tenho pensado nisso. O que você acha que significa? Eu perguntei, porque estava curiosa para saber se ele havia chegado a uma conclusão sozinho. Ele ficou quieto por um momento, olhando para meia distância da maneira de alguém genuinamente considerando. Eu acho que significa que algumas coisas são grandes demais para serem contidas. Que o ato de carregá-las muda o portador, mesmo quando o peso não pode ser mantido. Ele pausou. Está certo? É uma leitura, eu disse. A interpretação mais antiga é mais simples. Que o rio carrega o luto, coisas que as aldeias perderam. Ele as segura por um tempo na corrente e depois as libera para o mar. É sobre aprender a deixar a água se mover. Ele absorveu isso. E a sua interpretação? Eu não esperava que ele devolvesse a pergunta para mim. Me vi respondendo honestamente antes que pudesse decidir se a honestidade era sábia. Eu acho que é sobre a diferença entre segurar algo e ser mudado por isso. Você pode carregar o luto sem se tornar o luto. O rio não se torna a pedra que toca. Ele permanece água. A biblioteca estava muito silenciosa. Em algum lugar lá fora, o vento se movia pela floresta de pinheiros, além das muralhas do castelo. Um som baixo, como a floresta respirando. Onde você aprendeu a pensar assim? Ele perguntou. A pergunta foi tão direta que me pegou de surpresa. Eu tive muito tempo para pensar, eu disse. O trabalho silencioso produz pensamentos silenciosos. Achem, ele disse. E não era uma pergunta. Ele estava situando, se orientando. Você esteve lá por quanto tempo? Toda a minha vida, até a convocação de Lord Fenwick. E antes da convocação, qual era o seu trabalho lá? Hesitei por apenas um momento. Eu ajudava a curandeira da vila. Preparava remédios, mantinha registros do que crescia e, quando, cuidava daqueles que precisavam de cuidados. Uma aprendiz de curandeira, ele disse. E havia algo em seu tom que eu não consegui identificar imediatamente. Um interesse silencioso, em camadas. Os ômegas em Ashen são práticos. Aprendemos o que é útil. Ele assentiu lentamente. Então, com a franqueza que parecia ser simplesmente como ele operava. Dói, a cicatriz? Eu pisquei. Ninguém nunca havia me perguntado isso. Na minha experiência, as pessoas ou encaravam e não diziam nada, ou diziam algo e gostariam de não ter dito, ou realizavam uma cuidadosa cegueira teatral que de alguma forma conseguia ser pior do que encarar. Ninguém nunca havia perguntado se doía. Não mais, eu disse. Doeu por muito tempo. Agora é simplesmente parte da paisagem. A paisagem? Ele repetiu baixinho, como se estivesse testando a palavra. Isso é estranho? Não. Sua voz era pensativa. Eu tenho cicatrizes que funcionam da mesma maneira. Você para de notá-las até que outra pessoa o faça. Ele disse isso de forma tão simples, tão sem performance, que senti o chão da conversa se deslocar ligeiramente sob mim. Da maneira que o chão se move quando você percebe que passou da terra firme para algo com mais elasticidade, algo que responde ao seu peso. Conversamos por quase 2 horas. Eu não pretendia que fossem 2 horas. Eu teria jurado, se me perguntassem antes, que ofereceria o mínimo de conversa educada e me retiraria antes que algo complicado pudesse se desenvolver. Mas ele fazia perguntas como as pessoas raramente fazem, não como preâmbulo para falar de si mesmas, mas como uma investigação genuína, e eu descobri, para meu considerável alarme, que eu tinha coisas a dizer. Ele me contou sobre o acordo e como ele se resolveu de forma menos limpa do que a superfície cerimonial sugeria. A Casa de Lord Cassel tinha antigas queixas territoriais que antecediam o reinado de Adrian, e o chefe beta das Cordilheiras Ocidentais estava gerenciando uma disputa de direitos de água que havia sido mal administrada pela administração anterior. Tudo na política, disse Adrian,
com uma franqueza que me surpreendeu, é sobre feridas antigas que ninguém tratou adequadamente. Isso também é verdade para os corpos, eu disse, pensando no trabalho da curandeira. Feridas que fecham na superfície sem serem limpas causam mais danos do que a lesão original. Ele me olhou com uma atenção que fez a parte de trás do meu pescoço esquentar. Sim, ele disse, exatamente isso. Foi Aisla quem me resgatou inadvertidamente. Uma batida na porta da biblioteca admitiu um jovem pajem, um dos meninos beta do castelo, não mais que 12 anos, com dedos manchados de tinta e uma expressão de profundo pedido de desculpas, que entregou uma mensagem que exigia a atenção do rei. Adrian Alou, e sua expressão passou de aberta para fechada, da maneira praticada de um homem que aprendeu a compartimentalizar rapidamente. Eu preciso ir, ele disse. E então acrescentou com uma leve pausa que pareceu deliberada. Amanhã à noite, se você estiver disposta. Eu deveria ter dito não. Todo o instinto sensato de autopreservação que acumulei em 23 anos de vida cuidadosa dizia não. Penny, não faça isso. Você sabe como isso termina. Amanhã à noite, eu disse. Ele assentiu uma vez e então se foi. E eu fiquei sozinha na velha biblioteca, cercada pelo peso de todas aquelas palavras acumuladas, com a sensação peculiar de uma mulher que acabou de concordar com algo que é ou muito corajoso ou muito tolo, e ainda não consegue dizer qual. Na manhã seguinte, Marine, a lavadeira, trouxe meus lençóis e um olhar que me disse que a conversa interna do castelo já havia chegado até ela. O rei pediu ao cozinheiro para enviar bolos de mel para a Biblioteca Leste esta manhã. Ela disse, sem olhar para mim, alisando um lençol com as mãos cuidadosas. O cozinheiro diz que é a primeira vez em 4 anos que ele pede algo daquela sala. Eu não disse nada. Estão dizendo nas cozinhas, Marin continuou no tom de alguém relatando fatos em vez de fofocas, que Lord Cassel enviou uma carta para a casa Draven, antes mesmo de deixar os terrenos do castelo, que ele estava furioso. Sobre o quê? Eu perguntei, embora tivesse a sensação de que já sabia. Marin finalmente olhou para mim. Seus olhos eram gentis da maneira cuidadosa de alguém que entende mais do que diz. Sobre quem estava sentado na mesa principal, ela disse baixinho. E que posto ela não tinha. O aviso se instalou sobre mim como o frio da montanha. Paciente, penetrante, impossível de ignorar. Lord Cassel havia notado, e Lord Cassel, eu estava começando a entender, era exatamente o tipo de homem que fazia algo sobre as coisas que notava. As cartas chegaram ao Castelo Venmere no 9º dia. Eu não soube delas imediatamente. Eu aprendi, como aprendi a maioria das coisas, através do acúmulo cuidadoso de pequenos detalhes. A maneira como a expressão de Isla mudou quando ela veio me ajudar a me vestir naquela manhã. A maneira como Lord Fenwick caminhou pelo corredor do lado de fora do meu quarto em uma hora em que não tinha motivo para estar lá. A maneira como a cozinha ficou mais silenciosa do que o normal quando vim buscar minha refeição da manhã. Algo havia mudado na atmosfera do castelo. E eu podia sentir, da mesma forma que se sente uma mudança no tempo antes que as nuvens cheguem, uma pressão no ar, uma quietude que não é paz, mas a ausência de algo que deveria estar presente. Foi Cedric, velho e indiferente às consequências da maneira que pessoas muito idosas às vezes são, que me disse claramente. Cartas de 4 casas nobres, ele disse, sem levantar os olhos da lareira que estava cuidando. Sua voz tão casual como se estivesse relatando a geada da manhã. Obra de Lord Cassel. Estão dizendo. Queixas formais ao Conselho da Coroa sobre conduta imprópria para a corte de um rei. Queixas específicas. Ele parou para atiçar um tronco, sobre um ômega sendo recebido informalmente pelo rei. Fiquei muito imóvel no corredor. Queixas formais, repeti. 4 casas. Isso é o suficiente para convocar uma revisão do conselho se mais 2 assinarem. Ela finalmente olhou para mim, seus olhos velhos, firmes e sem crueldade. Você deveria saber, garota. É melhor saber. Fui para a Biblioteca Leste naquela noite, porque não ir parecia uma rendição que eu não estava disposta a fazer. Mas cheguei com o peso das palavras de Cedric em meu peito como uma pedra. E quando Adrian entrou pela porta e leu meu rosto com aquela sua precisão desconcertante, ele fechou a porta e disse,
Você sabe sobre as cartas? Sim, eu disse. Ele se moveu para a mesa onde os bolos de mel haviam se tornado uma característica estabelecida de nossas noites, um pequeno detalhe doméstico que eu tentei muito não achar significativo. Ele não se sentou. Ele ficou de pé com as mãos espalmadas na mesa, olhando para elas, e as linhas de seus ombros carregavam algo que reconheci como a tensão particular de quem gerencia a raiva silenciosamente. Cassel agiu mais rápido do que eu esperava. Ele disse: Meu senhor, Adrian. Sua voz era uniforme. Nesta sala, nesta hora, eu sou Adrian. Eu já lhe pedi antes. Eu estava evitando. O nome parecia como cruzar uma fronteira que existia por um bom motivo. Mas olhei para o contorno de sua mandíbula e o controle cuidadoso em sua postura e disse: Adrian, as cartas não estão erradas em seus fatos. Eu sou uma ômega. Sou uma serva. O arranjo entre nós é incomum. O arranjo entre nós é incomum. É a conversa mais honesta que tive em 4 anos governando este reino. A franqueza disso me parou completamente. Ele levantou os olhos da mesa. Eu não ignoro o que estou fazendo, Penny. Não ignorei desde a primeira noite, mas descubro que não estou disposto a parar, o que significa que há decisões a serem tomadas. Que tipo de decisões? Eu perguntei cuidadosamente. O tipo que exige que eu lhe pergunte algo primeiro. Ele contornou a mesa e parou naquela distância calibrada que sempre mantinha, perto o suficiente para ser honesto, longe o suficiente para ser respeitoso. O que você quer? Não o que é permitido. Não o que é prático. O que você realmente quer quando se permite querer algo? Ninguém nunca havia me perguntado isso também. Tive uma súbita sensação vertiginosa de quantas perguntas fundamentais ninguém nunca pensou em me fazer, e quão totalmente despreparada eu estava para respondê-las. Eu quero ser útil, eu disse. E então parei porque essa era a resposta habitual, a resposta ômega, aquela desgastada por anos de prática. Tente de novo, ele disse, e sua voz não era áspera. Era a voz de alguém que já viu a resposta habitual antes e não está interessado nela. Olhei para as prateleiras de livros ao nosso redor, para a luz da vela se movendo pelas lombadas de volumes que vinham se acumulando desde antes de qualquer um de nós nascer. Pensei na cabana da curandeira em Ashen, e na maneira como passei anos aprendendo cada erva, composto e técnica, não porque me disseram, mas porque o conhecimento em si parecia algo que valia a pena ter. Pensei na canção do rio e por que a escolhi. Eu quero importar, eu disse. Não ser tolerada. Não ser útil da maneira que uma ferramenta é útil. Eu quero que o que eu penso, o que eu sei e o que eu posso fazer realmente importe para alguém. As palavras pousaram no silêncio da biblioteca, e eu não podia retirá-las. E descobri que não queria. Adrian estava me olhando com uma expressão que havia perdido o último resquício de sua compostura cuidadosa. Importa, ele disse. O que você pensa, o que você sabe, uma pausa, o que você canta. O Conselho da Coroa se reuniu 4 dias depois. Eu não estava presente, é claro. Passei a manhã do conselho na Biblioteca Leste sozinha, lendo ou tentando ler um dos volumes mais antigos sobre herbologia do Norte que Adrian havia deixado para mim na noite anterior, com um bilhete que dizia simplesmente: Pensei que isso poderia te interessar. O gesto foi tão silencioso e tão preciso que me manteve acordada metade da noite. Aisla veio me encontrar ao meio-dia, um pouco sem fôlego de tanto correr. Correu mal, ela disse, fechando a porta da biblioteca atrás de si. E bem, ao mesmo tempo, o que é muito confuso. Explique, eu disse, pousando o livro. Ela se recompôs. Lord Cassel apresentou formalmente a queixa. 5 casas no total assinaram. Draven, Morwick, as 2 terras da fronteira leste e o velho Lord Pell, que assina tudo que Cassel coloca na frente dele sem ler. Ela levantou uma mão para impedir minha reação. Mas então Lord Bertram, da Cordilheira do Norte, falou. Eu conhecia o nome. Bertram era o chefe beta que havia movido silenciosamente sua taça de vinho durante o banquete do acordo. Ele disse. Isla continuou com o foco de alguém que havia memorizado o relato, que a queixa não tinha mérito, que o direito do rei de receber conselhos de qualquer súdito do reino, independentemente do posto, foi estabelecido na terceira carta de Wardmere,
que antecede todas as casas que assinaram a carta. Ele leu a passagem relevante em voz alta. Ela parou para dar efeito, de memória. Ele a tinha memorizado. O rei mandou colocar uma cópia da carta nos aposentos de Lord Bertram, na noite anterior ao conselho. Ela me olhou com os olhos arregalados. Adrian preparou uma defesa antes mesmo de o conselho ser convocado. Fiquei com isso por um momento. E Cassel? Eu perguntei. Retirou a queixa formal em vez de perder a votação. Mas Penny, sua voz mudou, tornando-se menos a voz de uma fofoqueira e mais a voz de uma amiga, o que Isla era. Eu passei a entender, genuinamente e sem ressalvas. Cassel não se retira das coisas. Ele recua para se reagrupar. Ele tentará outra coisa. Eu sei, eu disse. Há pessoas neste castelo que tornarão sua vida muito difícil se... Eu sei, Isla. Ela me olhou por um longo momento. Você está com medo? Pensei nisso honestamente. Sim, eu disse. Mas tenho mais medo de voltar a ser invisível. Foi Marin quem me trouxe o aviso que eu não esperava. 3 dias após o conselho, ela apareceu na minha porta, não com lençóis, mas com uma pequena xícara de barro de algo que cheirava a camomila e flor de sabugueiro seca. Uma das poções para dormir que a curandeira do castelo preparava para mentes ansiosas. Ela a colocou no parapeito da minha janela sem explicação. Depois disse baixinho. Há conversas entre os servos de alto escalão. Lady Voss, prima de Lord Cassel, que veio com o grupo do acordo e ainda não partiu, tem feito perguntas sobre Ashen, sobre sua família, sobre por que você foi especificamente escolhida para o serviço. Fiquei gelada de uma forma que não tinha nada a ver com o ar da montanha. Que tipo de perguntas? E eu perguntei. O tipo que está procurando algo para usar. Marin disse simplesmente. Depois que ela saiu, sentei-me na minha janela estreita e olhei para a floresta de pinheiros além das muralhas do castelo, escura e imensa na luz da noite. O vento se movia por ela em ondas longas e lentas. Pensei em Ashen, no rosto cuidadoso do ancião da vila quando ele me falou sobre a convocação, na maneira como ele não encontrou meus olhos. Pensei sobre por que exatamente uma ômega de uma pequena vila do norte havia sido especificamente solicitada por Lord Fenwick, em vez de simplesmente ser retirada do grupo usual de servos disponíveis. Havia algo ali, algum fio que eu não havia puxado porque estava muito absorta no calor das noites na Biblioteca Leste, para notar que estava solto. Levantei-me, ajeitei meu manto e fui procurar Lord Fenwick. Ele estava em sua câmara de contabilidade, a pequena sala de pedra, perto do grande salão, onde ele administrava a considerável logística da casa. Ele levantou os olhos quando apareci na porta, e sua expressão me disse que ele esperava essa visita há algum tempo. Sente-se, Penny, ele disse. Eu me sentei. Há quanto tempo? Eu disse. Você sabe que Adrian me solicitou especificamente? Fenwick cruzou as mãos sobre a mesa. Lá fora, o vento encontrou a torre e fez a velha pedra cantar fracamente. Desde o início, ele disse. Ele ouviu um relato. Um comerciante que negociava com Ashen descreveu uma mulher que cantava na colheita, descreveu a voz em termos que aparentemente eram difíceis de ignorar. O rei enviou um pedido formal ao ancião da vila. Ele me pediu pelo nome. Ele pediu à cantora uma pausa. Ele não sabia seu nome ou seu rosto. Ele sabia apenas o que um comerciante havia ouvido, através das árvores, na beira de uma colheita da vila. Recostei-me na cadeira. Adrian me procurou antes mesmo de me ouvir cantar em seu próprio salão. Ele havia arranjado a cortina, a alcova e toda a cuidadosa arquitetura da minha posição aqui, não para me esconder, mas porque ele havia entendido instintivamente que me levar diretamente para a corte de um rei me exporia exatamente ao tipo de escrutínio que teria tornado impossível me proteger. Ele havia construído um abrigo para mim, antes mesmo que eu soubesse que precisava de um. A percepção me atravessou lentamente, da maneira como a canção do rio se movia, baixa, dolorida e carregando algo grande demais para segurar de uma só vez. Ele sabia, eu disse baixinho, sobre a cicatriz. O comerciante deve ter descrito. Sim, Fenwick disse. Ele sabia. A luz da vela mudou. Em algum lugar abaixo de nós, eu podia ouvir o som distante da atividade noturna do castelo.
o barulho da cozinha, o murmúrio baixo do grande salão, a maquinaria comum de 100 vidas prosseguindo sem consciência da conversa que acontecia nesta pequena sala de pedra. Pensei na primeira noite. Adrienne se levantando de sua cadeira. Quem é ela? Não como um comando, mas como alguém que já se importava com a resposta. Ele se apaixonou por uma voz, eu disse, e as palavras pareceram estranhas e verdadeiras em minha boca. E então arranjou o mundo para que a voz pudesse sobreviver tempo suficiente para ele se explicar. Fenwick me olhou com a expressão de um homem que esperou muito tempo para ter uma conversa honesta. Sim, ele disse. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A pedra em meu peito não desapareceu. Cassel ainda estava lá fora, e Lady Voss estava fazendo perguntas, e o mundo de postos e hierarquias não havia se reorganizado por cortesia. O perigo era real. Não havia diminuído, mas outra coisa era real também. Algo quente, complicado e terrivelmente grande, o tipo de coisa que o rio carregava quando não conseguia segurar. Levantei-me da cadeira, agradeci a Fenwick e voltei para o corredor. Eu tinha muito em que pensar, e uma conversa há muito esperada para me preparar. Encontrei-o nas muralhas do leste ao amanhecer. Eu não havia dormido. Passei a noite sentada na minha janela estreita, observando a floresta de pinheiros passar do preto para o cinza profundo, para a primeira sugestão pálida de verde, enquanto a manhã chegava lentamente sobre as montanhas. E eu havia revirado a coisa repetidamente, até ter desgastado cada superfície dela e entendido sua forma completamente. Quando o céu começou a clarear, eu sabia o que precisava dizer. Eu também sabia que estava com medo. Não dele, não mais, mas do tamanho da coisa para a qual eu estava caminhando. De querer algo tão grande e me permitir admitir isso. Subi as escadas da torre antes que o castelo estivesse devidamente acordado, antes que os fogos da cozinha estivessem totalmente acesos e os cavalariços tivessem começado seu trabalho matinal, quando os únicos sons eram o vento e o chamado distante de corvos nos pinheiros. O caminho da muralha era estreito e frio, as lajes de pedra escorregadias com o orvalho da noite, e Adrien estava de pé na extremidade oposta com os antebraços apoiados no parapeito, olhando para a floresta e as montanhas cinzentas além. Ele me ouviu chegando. Claro que ouviu. Alfas sempre ouviam o que os outros perdiam, mas ele não se virou imediatamente. Ele esperou até que eu tivesse atravessado a muralha e chegado ao seu lado no parapeito. E então ele virou a cabeça e me olhou com uma expressão que não tinha nenhuma armadura. Ele parecia cansado, não enfraquecido. Adrian, e o passei a entender, não era um homem diminuído pela dificuldade, mas cansado da maneira de alguém que carrega algo sozinho por muito tempo, e parou de fingir o contrário. Falei com Fenwick, eu disse. Eu sei. Ele disse baixinho. Ele me disse que você o procurou. Você deveria ter me contado. Sim. Sem defesa, sem desvio, simplesmente sim. E o peso disso? Por que não contou? Ele ficou quieto por um momento, olhando de volta para as montanhas. O céu estava passando do cinza para o primeiro ouro pálido do nascer do sol, a luz se movendo lentamente pelos picos. Porque eu estava com medo de que, se você soubesse que eu a procurei deliberadamente, você se sentiria manipulada. E eu precisava que você viesse a estas noites livremente, para falar livremente. Uma pausa. Eu precisava que o que havia entre nós fosse real, não uma resposta à obrigação. O vento passou entre nós. Frio, é real, eu disse. Ele se virou para me olhar completamente então, e o azul de seus olhos na luz do amanhecer era a coisa mais desperta que eu já tinha visto. Penny, meu nome em sua voz tinha uma qualidade que eu não tinha experiência anterior, como algo sendo dito pela primeira vez na língua em que sempre deveria ter sido falado. Ouvi um comerciante descrever uma voz em um festival da colheita e não conseguia explicar o que isso fez comigo. Eu arranjei a convocação, a alcova e a cortina porque entendi, sem que me dissessem, que trazer uma ômega para esta corte sem preparação era um ato de crueldade, não de generosidade. Eu queria construir algo seguro antes de lhe pedir qualquer coisa. E agora? Eu perguntei. Agora Cassel está se reagrupando, e Lady Voss está fazendo perguntas sobre Ashen, e o conselho está observando para ver o que eu faço a seguir. Sua voz era uniforme, prática,
a voz de um rei avaliando uma situação, e então mudou para algo completamente diferente, algo que não tinha nenhum cálculo político. E descubro que cansei de ser cuidadoso com as coisas erradas. O que isso significa? Eu perguntei, embora achasse que sabia. Significa que eu gostaria de parar de esconder as coisas que importam para mim, porque outras pessoas as acham inconvenientes. Ele se virou para me encarar completamente, e o último resquício do cinza do amanhecer estava dando lugar ao ouro agora, a luz se espalhando pelas pedras da muralha. Significa que estou lhe pedindo, não como um rei pedindo a uma serva, mas como uma pessoa pedindo a outra, se você estaria disposta a ficar. Não atrás da cortina, não na ala dos servos. Aqui, nesta corte, com um lugar apropriado nela, comigo. As montanhas mantiveram o silêncio por um longo momento. Adrian, eu disse cuidadosamente. A cicatriz não desaparece. O posto não muda da noite para o dia. Os Cassells deste reino não aceitam simplesmente. Eu sou o rei Alfa de Vordinir, ele disse. E não havia arrogância nisso. Apenas a simples declaração de um fato que ele estava preparado para usar. E eu decido o que esta corte aceita. E se eu disser sim, continuei, não estou fazendo isso porque você arranjou minha posição aqui, ou porque sou grata, ou porque uma ômega não recusa um rei. Eu sei, ele disse. É por isso que estou pedindo em vez de decidir. Olhei para ele, para o cansaço em seu rosto e a firmeza por baixo dele. Para o homem que havia memorizado a posição de uma cortina para que eu não precisasse ter medo. Que havia colocado uma cópia da terceira carta nos aposentos de Lord Bertram na noite anterior a um conselho que poderia ter sido diferente. Que havia deixado volumes de herbologia em uma mesa de biblioteca com um bilhete que dizia: "Pensei que isso poderia te interessar", porque ele havia prestado atenção suficiente para saber o que me interessava. "Sim", eu disse. "Estou disposta a ficar." Algo em seu rosto se abriu. Não dramaticamente, não com qualquer performance associada, mas da maneira que o gelo quebra no início da primavera. Silenciosamente, inevitavelmente, porque a estação finalmente chegou. Ele estendeu a mão e cobriu a minha, que repousava sobre a pedra fria do parapeito. Sua mão estava quente. Ficamos assim enquanto o sol nascia completamente sobre as montanhas e o castelo abaixo de nós começava a despertar. O que se seguiu não foi nem simples nem rápido. Lady Voss encontrou algo em Ashen, ou acreditou ter encontrado. Ela levou a Lord Cassel uma alegação de que minha convocação havia sido arranjada irregularmente, que o ancião da vila havia aceitado um pagamento privado em vez de seguir o processo de tributo padrão. Cassel apresentou isso a dois nobres simpáticos como uma irregularidade formal e pediu uma revisão da minha posição na casa. A resposta de Adrian foi medida e completa. Ele convocou o ancião da vila de Ashen ao castelo Vordinir. O velho chegou após uma semana de viagem, desgastado pela jornada e claramente aterrorizado, e foi recebido não no grande salão, mas na biblioteca leste. Um detalhe que foi notado e discutido longamente nos corredores do castelo. Na presença de Lord Fenwick, Lord Bertram e duas testemunhas de casa neutra, o ancião confirmou que a convocação havia sido feita de boa fé, que nenhum pagamento irregular havia sido aceito e que o relatório que Lady Voss havia obtido fora comprado de um servo demitido com uma queixa contra a vila. A alegação de irregularidade desmoronou. Cassel se retirou do castelo Venmere. Alguns dias depois, Lady Voss com ele. Ele não foi expulso. Adrian era uma mente política precisa demais para tornar um inimigo mais perigoso do que o necessário. Mas houve uma conversa, cujo conteúdo não me foi revelado, após a qual Cassel partiu com a postura particular de um homem a quem os limites de uma situação foram explicados em termos que ele não podia contestar. Lord Bertram ficou por mais uma quinzena. Ela e eu conversamos várias vezes na Biblioteca Leste, e eu soube que ele tinha uma filha da minha idade em suas terras do norte, que estava treinando como aprendiz de curandeira, e que ele tinha perguntas sobre ervas que eu estava, pela primeira vez, em posição de responder com a confiança de alguém cujo conhecimento estava sendo tratado como especialidade em vez de esquisitice. Quando ele partiu, ele segurou minha mão com as duas dele e disse:
O reino poderia usar mais pessoas que pensam como rios, minha lady. Foi a primeira vez que alguém me chamou assim, minha lady. A cerimônia formal foi realizada no solstício de inverno, quando o grande salão do Castelo Venomir foi iluminado com mais velas do que eu já tinha visto em um só lugar, um rio de luz que transformou as velhas paredes de pedra em ouro. Adrian havia me consultado sobre todos os aspectos da cerimônia, não como uma cortesia, mas como uma colaboração genuína, e eu havia pedido uma coisa específica, que os músicos tocassem a antiga balada do Rio Ômega como parte dos procedimentos. Ele concordou sem hesitação. Eu estava no grande salão, não atrás de uma cortina, mas no centro dele, em um vestido de lã azul profundo que Isla passou 2 semanas me ajudando a construir. Minha trança loira presa com um fecho simples. Minha cicatriz exatamente onde sempre esteve, branco prateado à luz das velas, tão parte do meu rosto quanto meus olhos cinzentos ou a forma da minha boca. Eu havia parado de tentar minimizá-la. Era a marca do rio, e o rio não se envergonhava de suas pedras. Lord Fenwick estava de um lado com uma expressão de profunda vindicação que ele era profissional demais para deixar transparecer completamente. Isla estava perto do fundo do salão e não fez absolutamente nenhum esforço para esconder o fato de que estava chorando. Merrin e o velho Cedric também estavam lá, em algum lugar na casa reunida, e eu fiquei feliz com isso. Feliz que as pessoas que me mostraram a textura deste lugar em suas horas comuns estivessem presentes para esta. Adrian pegou minhas mãos nas dele e o grande salão estava tão silencioso que eu podia ouvir as velas. Você me disse uma vez, ele disse, sua voz baixa o suficiente para ser quase só para mim, que você queria importar, que você queria que o que você pensa, sabe e pode fazer realmente importasse para alguém. Eu me lembro, eu disse. Importa, ele disse. Importou desde uma voz através de uma cortina até isto. Seus olhos azuis estavam firmes e totalmente sem armadura. Eu gostaria de passar o resto da minha vida garantindo que você saiba disso. Pensei na canção do rio, sobre a água carregando o que não pode segurar e escolhendo, apesar disso, continuar avançando. Então estamos de acordo, eu disse. Ele beijou minha mão e o salão respirou novamente, e os músicos começaram a tocar. Nos anos que se seguiram, eles contaram diferentes versões da história em diferentes partes do reino. Nas casas nobres, diziam que o rei Alfa havia feito um casamento incomum e que a corte havia sido perturbada e depois reorganizada em torno disso, o que era essencialmente verdade. Nas aldeias, nos assentamentos ômega ao longo da borda da floresta e nos vales dos rios, eles contavam uma versão diferente. Diziam que uma mulher de Ashen havia entrado na corte de um rei e mudado o que era possível ser dentro de uma. Essa versão também era verdadeira. No próprio Castelo Varden, a verdade era mais silenciosa e mais específica do que qualquer um dos relatos. Lord Bertram tornou-se um aliado duradouro e retornava a cada ano para o acordo da colheita, sempre com novas perguntas sobre herbologia, e sempre com o mesmo aperto de ambas as mãos quando partia. Lord Fenwick serviu por mais 12 anos e se aposentou em uma pequena propriedade perto da Floresta do Norte, com sua característica falta de cerimônia, embora tenha aceitado uma carta de recomendação da coroa, que mais tarde foi observado, guardando no bolso interno de seu casaco de viagem. Isla casou-se com um dos guardas seniores do castelo, mudou-se para um quarto maior e permaneceu constitucionalmente incapaz de guardar um segredo, o que a tornou a pessoa mais bem informada do castelo, e, portanto, inestimável. Merrin continuou a trazer lençóis e avisos silenciosos para as pessoas que precisavam deles, o que era sua própria forma de poder. O velho Cedric cuidou de suas lareiras até os 91 anos e morreu aquecido, o que era exatamente como ele teria desejado. Lord Castle retornou a Draven e alimentou suas queixas da maneira de homens que foram superados de forma limpa, ou seja, em voz alta, e por muito tempo, mas sem consequências. Ele nunca mais voltou ao Castelo Varden. E eu, Penny de Ashen, aprendiz de curandeira, Ômega, a voz atrás da cortina, aprendi o que era ocupar espaços sem pedir desculpas, falar em salas que antes não esperavam me ouvir, usar o que eu sabia
e o que eu podia fazer de maneiras que importavam, que era tudo o que eu sempre pedi, e que acabou sendo mais do que suficiente. A Biblioteca Leste permaneceu nossa sala, de Adrian e minha, onde íamos à noite quando o peso do dia exigia um lugar para pousá-lo, onde as velas queimavam baixo e o cheiro de óleo de cedro e velino envelhecido envolvia a sala como um segundo conjunto de paredes, onde ele lia relatórios e eu lia volumes de herbologia, e ocasionalmente conversávamos, e ocasionalmente não, e o silêncio era do tipo fácil, o tipo construído a partir de horas compartilhadas, em vez da ausência de coisas a dizer. Às vezes, naquelas noites, eu me pegava pensando na água, em como ela carrega o que não pode segurar e o libera para o mar, e como ela permanece, através de tudo isso, exatamente o que é. Eu passei tanto tempo acreditando que o que me marcava, a cicatriz, o posto, o silêncio, me tornava menos visível, menos valiosa, menos digna do espaço que eu ocupava. E eu carreguei essa crença da maneira que o rio carrega pedras, deixando que me moldasse, me desgastando ao redor dela. O que eu não havia entendido até que um rei pediu para falar com uma voz que ele nunca tinha visto, era que o rio não é diminuído pela pedra. O rio é o rio. Ele carrega, ele libera, ele avança e ele permanece. Eu permaneci. E ao permanecer, ao escolher a cada dia ficar na sala, falar e ser conhecida, descobri que a coisa que eu sempre acreditei ser minha diminuição era, na verdade, minha profundidade. As velas queimavam, o vento soprava pelos pinheiros, as montanhas seguravam o vale em seus braços antigos e pacientes. E a nossa história, improvável, inconveniente e inteiramente verdadeira, assentou-se nos ossos do castelo Vinmer, da maneira como todas as coisas reais eventualmente o fazem. Não com cerimônia, não com o choque da política ou o barulho da objeção, mas silenciosamente. Da maneira que um rio encontra seu curso, da maneira que uma voz, uma vez ouvida, não pode ser esquecida, da maneira que o amor, quando é honesto, simplesmente fica.